Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 262A. E ainda nós estamos tratando sobre a escolha das provas, né? Como é a vida, como é que é essa reencarnação, quais são as nossas obrigações, nossos limites. Então vamos lá. 262A. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Deus sabe esperar. Não apressa a expiação. Entretanto, pode impor determinada existência a um espírito, quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais benéfico, e quando vê que tal existência pode contribuir para a sua purificação e, ao mesmo tempo, servir-lhe de expiação. Então, vamos lá. Tudo no universo é regido por leis, né? Então, livre-arbítrio é uma lei, liberdade de escolha. Então, eu tenho a liberdade de escolher os meus caminhos. Eu posso escolher o gênero de encarnação que eu gostaria de ter, como eu quero nascer, em companhia de quais espíritos. Eu posso fazer essa escolha. Eu tenho livre-arbítrio. Mas tem uma outra lei que complementa essa, que é a lei de causa e efeito. Então, nós somos livres para escolher, mas responsáveis pelas nossas escolhas. Então, nem sempre, pelas consequências dos nossos atos anteriores, nós vamos poder escolher totalmente como será a nossa existência. Ela vai estar vinculada às nossas necessidades. Então, a lei de causa e efeito não é de crime e castigo. Deus não vai nos punir, mas Ele, de uma forma educativa, vai nos mostrar os pontos em que nós estamos falhando e, a partir da sua misericórdia, nos dar a oportunidade de corrigi-los. São as provas, são as expiações. Então, às vezes, o espírito endurecido, ele acredita que deve permanecer naquele estado. Ele não consegue perceber que, agindo como age, com orgulho, com imposição, com maldade, se achando superior aos outros, subjugando outras pessoas, enfim, tendo um comportamento ruim, ele não tem noção de que isso está fazendo mal para ele mesmo. Então, Deus, na sua infinita bondade, impõe a ele uma encarnação. E aí ele vai ficar submisso. Então, muitas vezes, essa encarnação vem com graves deficiências físicas, onde a pessoa o espírito está presente, mas o corpo, pelas deficiências, não consegue se manifestar. Então, ele vai viver as emoções, ele vai viver os sentimentos daqueles que o acolhem, que tratam dele, que cuidam dele, mas não consegue se expressar. Ele só vai conseguir se expressar quando aquela encarnação terminar e o corpo deixar de ser uma prisão para ele. Então veja que a reencarnação compulsória acaba sendo não uma imposição divina, mas uma consequência de nós mesmos. Ainda assim, o livre-arbítrio é vinculado à lei de causa e efeito. Então, Deus não vai interferir, como ele diz no início da resposta. Deus é paciente. Ele vai nos dando inúmeras oportunidades. Mas se nós somos muito teimosos, então ele impõe uma reencarnação compulsória. Não quero reencarnar. Não, mas você vai reencarnar, porque isso vai ser bom para você. E ainda assim, ele não está aviltando o nosso livre-arbítrio. Por quê? Porque essa necessidade da reencarnação compulsória, ela está vinculada às nossas próprias escolhas, às consequências dos nossos atos, dos sentimentos que nós desenvolvemos. Então, continuamos tendo o nosso livre-arbítrio, apesar dessa circunstância de reencarnarmos de uma forma impositiva. Olha, você vai reencarnar para que possa evoluir. 263. O espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, e isso, como já foi dito, é um castigo.
Então, a pessoa tem a formação religiosa em que existe o inferno, existe o demônio, e que ele, como pecador, ele merece o sofrimento. Então, o que acontece? Pelo estado mental que ele cria em torno dele mesmo, ele acaba visitando e convivendo com outros espíritos dessa mesma natureza, que são as regiões umbralinas. As descrições que trazem, né, no livro Nosso Lar, de um lugar sujo, de pessoas dementadas, muitos gritos e violências, né, físicas e morais. Então, um ambiente ruim. Ele imagina, pela sua consciência pesada, que merece estar nesse lugar. Por isso, ele permanece longo tempo ali. Vou pegar um exemplo do livro Nosso Lar, que é um livro que eu imagino muitas pessoas já leram, e que traz assim uma clareza, né, nos efeitos, nas consequências de nós mesmos. Então, André Luiz, ele morre, né, desencarna durante a cirurgia, que ele teve sífilis, que teve complicações, e ele desencarna. E ele vai parar no umbral porque ele era um suicida inconsciente. Então, ele foi se matando pelos abusos, pela vida desregrada que ele tinha. Apesar de ter sido um homem de sociedade, uma pessoa muito boa, que ofereceu seus préstimos como médico para pessoas sem exigir pagamento, ele era uma pessoa boa, mas ainda tinha os vícios de outras vidas e por isso acabou destruindo o próprio corpo. A revolta de não admitir esse estado de espírito é que o levou para o umbral. E ele permaneceu lá por 8 anos. Então, todas as vezes que as pessoas o chamavam de suicida, que o agrediam porque ele estava naquela condição, ele mostrava a ferida aberta no abdômen, que não, eu não sou suicida, eu morri na cirurgia. Mas, na realidade, ele tinha desencarnado prematuramente pelos excessos, pelos abusos das longas noites de luxúria, tá, que ele viveu. Então, por isso, ele era um suicida inconsciente. Permaneceu no umbral por 8 anos. É isso que descreve o livro Nosso Lar. E quando ele, já muito sofrido, não suporta mais aquela situação, ele se rende e pede ajuda com humildade, ele pede ajuda a Deus. Nesse momento, então, ele é socorrido. Então, vejam, até nós, depois de desencarnados, encontrarmos o equilíbrio, a compreensão do que aconteceu, o auto-perdão, né? Porque muitas vezes a nossa consciência nos leva ao sofrimento. Nós acreditamos que erramos tanto que não merecemos ser felizes, então continuamos na pátria espiritual sofrendo essas consequências, criação nossa. Quando nós conseguirmos nos perdoar, admitir as nossas imperfeições e desejar evoluir, aí teremos condições de escolher a nossa próxima encarnação, quando nós tivermos equilíbrio. E isso serve para todos os espíritos? Não. Tem alguns que, endurecidos, preferem continuar no ódio, no mal, e aí que é o caso da questão anterior. Quando se chega no limite, acaba tendo uma reencarnação compulsória. Mas a escolha da reencarnação só vai acontecer quando nós, conscientes que somos espíritos imortais, conscientes das nossas imperfeições, já tendo nos perdoado pelos erros do passado, mas desejando provar que evoluímos, então podemos escolher o gênero de provas que nos será oferecido. Tá? Então não é imediatamente. Desencarnou, opa, quero reencarnar milionário, bonitão. Não é assim. Eu primeiro tenho que passar por todo o processo de perturbação, a compreensão do que é a morte, a desencarnação, dos verdadeiros valores da vida, que estão muito distantes da beleza física ou da riqueza material. Então, tudo isso interfere no período em que o espírito fica na erradicidade, até que ele reúna condições e tenha um ambiente propício para poder reencarnar. 264. O que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as provas que o levam a expiá-las e o façam progredir mais depressa.
Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de miséria e privações, a fim de tentarem suportá-las com coragem. Outros querem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelo abuso e mau emprego que deles se possa fazer, e pelas paixões inferiores que uns e outros desenvolvem. Outros, finalmente, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Então, o que vai determinar a escolha do tipo de provas que nós vamos fazer antes da nossa reencarnação? É justamente a nossa própria consciência. À medida que a consciência vai nos acusando e aquilo nos incomoda e nós desejamos serenar a nossa consciência, resgatar os nossos erros, aí nós vamos escolher a prova. Uma prova onde eu vou nascer na pobreza para experimentar o caminho da humildade, para que eu possa perceber o quanto é importante receber a ajuda de alguém e essa união, né, que entre as camadas mais pobres há muito mais solidariedade do que entre os mais ricos, né? Isso a gente observa na nossa sociedade atual. Ou então não, eu já conheci o caminho da humildade, então agora eu quero poder, eu quero riqueza, porque eu quero ajudar muita gente e trabalhar com humildade apesar de um status social e financeiro superior. Eu não vou me sentir melhor do que os outros e vou usar da minha inteligência e da minha riqueza para ajudar a sociedade como um todo. Enfim, as provas são escolhidas de acordo com as nossas necessidades de resgate, com os pesos que ainda carregamos na nossa consciência e o desejo de encontrar a paz. É para isso que serve a reencarnação, para que nós possamos nos perdoar plenamente dos erros do passado e encontrar a paz, encontrar o equilíbrio. Então, muitas das vicissitudes da vida, às vezes nos incomodam, nos entristecem e nós deveríamos agradecê-las, porque são remédios amargos, sem dúvida, mas necessários para curar uma doença que às vezes é muito antiga. Muito bem, já são 12 minutos, então daqui a pouco acaba o meu tempo. Nós vamos parando por aqui. Na semana que vem, nós retomamos a partir da questão 265. Vamos fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos até o mais alto, buscando a sintonia com os trabalhadores da nossa casa, com a Mãe Maria, nos lembrando da imagem do Cristo que nos acolhe com seus braços abertos e seu olhar fraterno. Mestre amado, derramai vossas bênçãos sobre nós, Senhor. Afastai os maus fluidos, nos trazei equilíbrio e paz, para que possamos, Senhor, identificando as nossas imperfeições, ter a força de vontade necessárias para lutar contra elas. E a cada experiência, a cada oportunidade que a misericórdia do Pai nos oferecer, que tenhamos essa força, essa convicção de que estás conosco, nos sustentando, nos auxiliando no convívio com a dor. Muito obrigado, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Que a vossa paz, que a vossa luz permaneçam entre nós e que esses bálsamos curativos possam aliviar aqueles que se encontram enfermos, trazendo esperança e a fé na vossa presença e no nosso futuro. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.